Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da Jovem Pan, começando esta semana aqui com o 3 em 1, discutindo os principais assuntos do mundo da política, da economia. Vamos, com o nosso trio de comentaristas, analisar todas as questões aqui. Já vejo na tela o Rodrigo Constantino, Conrado, Vilela, cumprimento os três por esta tarde. Vamos juntos até às 18 horas e já vou abrindo aqui essa rodada trazendo o nosso primeiro assunto, que é o seguinte: o governador de Alagoas, Paulo Dantas, disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, terá menos poder no governo do presidente Lula. Para Dantas, Bolsonaro tinha uma bancada muito pequena, enquanto Lula tem mais aliados. E aqui eu abro aspas para o Dantas. Quem concentrou todo o poder foi Arthur Lira, que terá bem menos poder agora, disse o governador de Alagoas. Vou começar ouvindo os nossos comentaristas e aí só complementando, faz sentido essa afirmação de Paulo Dantas de que Lira ficará enfraquecido no próximo governo. Eu vou começar com o Rodrigo Constantino, que está aqui ao meu lado nesta divisão de tela. Boa tarde, Constantino. E aí, Lira vai ter mais ou menos poder? A gente viu que barganhar ele sabe, porque a PEC Fura-Teto mostrou isso pra gente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Aros. Boa tarde, colegas de bancada e toda a audiência. Pois é, essa é uma pergunta realmente interessante para a gente acompanhar nos próximos meses. A gente sabe que o centrão fisiológico, ele detém muito poder no Brasil. E o Lira, ele é o símbolo desse mecanismo, né? Ele é pragmático, para não usar a palavra maquiavélico, que pega mal, né? Tem uma conotação mais pejorativa. Então essa turma sabe negociar, sabe conseguir aquilo que quer. E se a gente olhar para trás e ver como é que é o modus operandi do PT, a gente vai lembrar do Mensalão, do Petrolão. Essa turma também sabe negociar com o Centrão. Ou seja, compra, né, apoio, abre ministérios novos, delega estatais inteiras a esses comandos para conseguir os votos que precisa no Congresso. Por que eu falo que vai ser interessante acompanhar a dinâmica? Primeiro, porque nós vimos aí a notícia em relação ao orçamento secreto vindo do STF. Existe uma análise que muita gente tem feito de que este novo governo vai contar com um apoio muito grande do Poder Judiciário, que vem sendo um tanto ativista. No governo Bolsonaro, esse Poder Judiciário foi um obstáculo, criou barreiras para o presidente. Se ele for aliado do novo governo, aí muitas vezes vão poder dispensar até o Congresso, vão atropelar o Congresso. Quando o Congresso aprovar pautas mais à direita, o Supremo Tribunal Federal, numa canetada, diz que não pode, e quando a esquerda não conseguir aprovar aquilo que deseja no Congresso, o Supremo vai lá, ignora e atropela. Então, nesse sentido, me parece que o Lira e companhia terão menos poder a verificar daqui para frente. Deixa eu ouvir o Cristiano Vilela também, porque a gente vai enfrentar, Vilela, um Congresso novo, né? O Rodrigo fazia essa leitura, e essa mudança é símbolo também de uma mudança importante da sociedade. O povo votou e escolheu um novo caminho para essa nova configuração do Congresso. Isso muda o quê, na tua visão, nessa balança que tem de um lado o Lira e do outro o presidente Lula? Boa tarde, Aros. Boa tarde, Constantino, Conrado e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, quando eu acompanhei essa declaração do governador de Alagoas, eu fiz duas leituras, né, distintas. Uma delas, de que teria ali um toque de política, né, haja vista que são adversários políticos, então ele quis de alguma forma dar uma alfinetada no seu adversário político, que faz parte da disputa, e um outro aspecto, uma leitura, que ao meu ver é uma leitura que tecnicamente tem até a sua razão. O governo Bolsonaro, ele tinha uma forma de se relacionar com o parlamento, que era uma forma mais fluida, era uma forma sem a indicação estabelecida, muito clara do viés partidário. Lula, por sua vez, já demonstra que vai fazer, tal como fez nos seus dois governos, uma divisão ministerial por partidos. E aí, no sentido de deixar os blocos de convergência política e de apoio político na Câmara e no Senado mais claros, mais
mais específicos, mais concretos. Nesse segundo formato, você tem uma força maior aos partidos, nesse formato lulista. No formato bolsonarista, vamos dizer assim, você tem uma força maior dos articuladores no Congresso. E aí nós temos a figura do Lira como uma figura que sobressaía na Câmara, e com a ajuda também da questão das emendas de relator, que foram fundamentais nessa construção, enfim. Então, eu vejo essa diferença estratégica. No que se relaciona à questão da relação institucional, é importante a gente aguardar, porque uma eventual lua de mel que aconteça do Executivo com o Judiciário ou com o Legislativo, nesse momento, não quer dizer que essa lua de mel vai durar para sempre, né? Agora que o governo nem começou, é muito fácil falar eu te amo, mas depois que a convivência vai andando e que os interesses vão se tornando conflitivos, é aí que vem à tona as eventuais rusgas e, eventualmente, o novo governo pode acabar a sofrer tanto quanto o governo que agora está acabando. Agora, Conrado, a gente sabe que independentemente de a presidência da Câmara ser com o Arthur Lira ou com outro parlamentar, a gente sabe o peso que o Congresso tem, principalmente a Câmara dos Deputados, pelo tamanho, não é, de cadeiras que tem, que isso tudo representa como um contrapeso ali para o Executivo. O Lula sabe muito bem disso e, por isso, aumentou o número de cadeiras nos ministérios, um perfil completamente diferente daquele adotado pelo Jair Bolsonaro. Isso implica em quê, na tua avaliação? Isso implica no apoio direto, né? O que a gente viu o Lula fazer mesmo sem ter tomado posse ainda foi ter centralizado os seus apoios em todos os lados. Nós vimos aí nosso proeminente Senado, mesmo durante um governo Bolsonaro, votar em 2 turnos a PEC do estouro de gastos, né? Então isso já aconteceu nesse mesmo momento, enquanto Bolsonaro ainda estava no poder. A gente viu o nosso Congresso como um todo aí aceitar todos os mandos e desmandos da nossa Suprema Corte, sem ter passado aí por nenhum critério de avaliação. Os artigos da nossa Constituição, né, sequer foram respeitados por esse mesmo Congresso, que não luta pelos seus deveres aí e por aquilo que deveria defender conforme manda a Constituição. Acho que Constantino foi muito feliz no momento que ele já prevê essa dinâmica, dizendo, a partir de agora vai acontecer o que a gente já viu nesse período aí de transição, ou seja, ou o Congresso vota com o Lula, ou a nossa Suprema Corte vai no canetaço, numa decisão monocrática, fazer essa transferência de poder já para o próprio presidente Lula. Então a gente está vendo também que o orçamento secreto já foi tirado agora do parlamento, é mais poder que é colocado para dentro do governo Lula. A gente viu que o estouro que já estava previsto para acontecer dentro dos rombos do nosso orçamento foi tirado do orçamento, né, pelo próprio Gilmar Mendes. É mais dinheiro no bolso do Lula. E aí todos esses ministérios que estão sendo levados adiante com nomes, todos eles. Eu tenho uma estratégia muito clara de observação de como funcionam as coisas. Eu coloco o nome do ministro indicado e coloco do lado ali corrupção ou escândalo e vou vendo as primeiras notícias. E a gente vê a quantidade de nomes aí que tem essa nuvem negra em cima da cabeça, né, em relação ao seu passado de corrupção. E o que mais me chama a atenção é o silêncio da imprensa. Nós aqui da Jovem Pan ainda batemos nesse martelo, levantamos todas essas questões, mas a gente vê um silêncio sepulcral. O que me chamou também a atenção é agora, no final de tarde, às 16h40, o governo Lula acaba de trazer o novo logotipo da sua marca, onde ele coloca ali, dentre as cores da bandeira do Brasil, o vermelho também, com o nome de União e Reconstrução. Essa aqui é o balão de ensaio, ao menos, é de passar para a sociedade aí, também mais a cor vermelha nessas cores que antigamente era o verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. E o que eu me preocupa aqui quando tu pergunta, que a gente viveu um hiato, né, de relações mais
republicanas nessa troca de poder. A política é troca de poder, né? É toma lá da cá, mas isso tem que se dar de maneira republicana. E o que a gente viu agora, inclusive, é o próprio aumento de salários dados pelo nosso Congresso Nacional a todos os servidores aí. Ou seja, Lula já fechou os ministérios para os seus parceiros, aumento de salário, rombo da PEC. A gente tem que lembrar que era só 70 bilhões que era necessário para as pessoas mais pobres e acabarem passando uma PEC que beira, com todos os seus benefícios, a mais de 200 bilhões de reais. Ou seja, os políticos vão ter nas suas mãos muito mais dinheiro do que o próprio povo necessitado, Aros. E o povo, vale destacar, vai pagar essa conta, né? Nada é de graça. Ô Constantino, deixa eu trazer ainda um outro elemento sobre esse tópico, porque a entrevista do governador de Alagoas enfatiza o papel do Lira como esse articulador, e, enfim, diante de tudo que a gente assistiu, mas a gente não pode esquecer que o Congresso é formado por duas casas. E o Senado também vive um momento de articulação, vai ter uma alteração importante também na composição das cadeiras, tem novos nomes chegando ali no Senado, e já há uma disputa em andamento para a presidência dessa casa, que pode também ter uma interferência nesse jogo político, né? Sem dúvida, Aras. O Senado foi o grande calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, foi alvo de muita sabotagem ali, inclusive do Rodrigo Pacheco, que recebeu o apoio do presidente, porque a alternativa era ainda pior, e política é a arte do possível, não do ideal. Mesma coisa com o Rodrigo Maia na Câmara antes, né? Se mostrou ali alguém que estava boicotando a agenda do governo e da nação. Agora, há uma mudança qualitativa no Senado agora, né? Com essas 27 cadeiras que mudaram de mãos, e vem nomes aí firmes que acredita-se e espera-se farão uma oposição bastante ferrenha a este governo do PT. Isso pode dar uma melhorada na casa, mas como você mesmo colocou na pergunta, de forma implícita, todo esse jogo depende muito de quem vai estar na cadeira do comando do Senado e do Congresso. O Rodrigo Pacheco detém hoje muito poder, foi ele que obstruiu, por exemplo, inúmeros pedidos, né, de impeachment bastante embasados de ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial e particular o nome de Alexandre de Moraes. E isso, vale lembrar a nossa audiência, ela é uma audiência atenta e, portanto, sabe. Mas vale lembrar sempre, é o mecanismo previsto na Constituição, que o nosso amigo Conrado esfregou na cara do público aí, né? É o mecanismo previsto de freios e contrapesos. Se há um poder, que é o judiciário, que vem agindo de maneira não eleita, de maneira ativista, indevida, o mecanismo encontrado para conter esse avanço é o Senado. E o presidente do Senado é que detém esse poder todo. Então, toda essa questão, ela vai ser resumida em quem vai ser o novo presidente do Senado, se vai ser um novo nome. Se for a reeleição do Rodrigo Pacheco, obviamente nada muda, em que pese temos ali uma configuração um pouco mais à direita ou independente, porque vale lembrar também que não é bolsonarista de um lado e lulista do outro. O nome do senador Eduardo Girão, por exemplo, vem à mente como um dos mais combativos desse ativismo, tentou convocar, convidar, fazer o diabo para que esses ministros fossem à casa do povo. Eles recusaram todos os convites, né? E ele não é bolsonarista, ele é um senador independente do Podemos. Então, o importante é o senador ter o compromisso com os seus eleitores, com aqueles que ele está supostamente representando. Se ele tiver esse compromisso, ele vai pensar com muito carinho, muito bem, antes de escolher quem que ele vai votar para comandar o Senado. Agora, diante desse raciocínio do Constantino, né, Vilela, a gente fica pensando, talvez essa pergunta que está na nossa tarja, a gente está fazendo ela, mas não deveríamos fazer se estivéssemos numa condição normal. Porque não há que se discutir, de alguma maneira, o poder maior ou menor do presidente de uma casa legislativa, ou do presidente da República, ou do presidente supremo. Esses poderes, eles são iguais entre si, né? Há que se ter uma isonomia nisso tudo, pelo menos é o que diz a Constituição. O Conrado trouxe ela aqui, a gente lembra, é o que diz a Constituição sobre essa isonomia. Vai haver esse recuo, cada poder vai voltar para o seu centro, para o seu eixo, e nós vamos encontrar essa normalidade, ou vamos continuar com esse tensionamento, cada um invadindo a seara do outro? E aí, notadamente, a gente está falando aqui do judiciário e do legislativo, o executivo meio que acuado diante de tudo isso. O que também é um erro, diga-se, né? Sim, olha, Aros, eu vejo que torço, né? Claro, a gente sempre torce para que
as instituições voltem à sua normalidade, os poderes voltem a ter um equilíbrio nas suas relações, voltemos às condições normais de temperatura e pressão, mas, infelizmente, a expectativa ela não é das melhores. E não é das melhores por quê? Porque é muito difícil você dar poder em excesso a uma pessoa, ou a um grupo, ou a um poder, ou a uma instituição, e depois, hora que você viu que já passou do ponto, você vai lá e chama, não, vem cá, eu vou tirar o seu poder agora. Esse tipo de coisa na prática não se dá assim. Então eu vejo que a gente só vai conseguir ter uma retomada de uma relação harmoniosa e equilibrada entre os poderes a partir do momento que os demais poderes tiverem a altivez de chegar e procurar fazer valer o seu espaço, as suas prerrogativas. E não é isso que a gente vê. Eu costumo falar muitas vezes que parece que a gente está falando aqui do sexo dos anjos, né? Quando, na verdade, uma boa parte do Legislativo, a chefia do Legislativo, por exemplo, de Câmara e do Senado, não está se importando com o eventual aumento de poder do Judiciário, ou o Executivo também não está se importando. Você tem uma situação como a que a gente está vendo agora, onde Arthur Lira, ele está com apoio de praticamente todos os partidos, né? De todos os lados, de esquerda, direita, de centro, o que nos leva a entender que, eventualmente, o parlamento está gostando do trabalho dele, né? O parlamento está acreditando que ele é um presidente que está resguardando os interesses da Câmara dos Deputados. Então, eu vejo que, de alguma forma, falta aos representantes dos poderes, de fato, compreender a importância de uma atuação mais exaustiva, de demarcar a posição do seu poder. Até porque isso não é ferir o poder alheio, mas cumprir a determinação constitucional que faz com que cada poder deva executar aquilo que a Constituição lhe confere. Quero concluir essa rodada com você ainda sobre esse tema, meu questionamento ao Vilela. Eu repasso para você. O que a gente consegue ver aqui é que dentro dos poderes a gente está no desequilíbrio total. Se a gente for pensar... Eu sou contra essa coisa dessa torcida para que dê certo, esse wishful thinking, né? Esse pensamento mágico que tudo vai se resolver. A gente tem que enxergar a realidade. Infelizmente, ela é de completo arrepio. A gente viu agora uma decisão da nossa Suprema Corte mandando prender mais uma vez um jornalista, o Eustáquio, e um humorista lá, o Bismarck Fugaza, perseguições constantes e que não irão parar, como falou o próprio ministro Alexandre de Moraes. E aí, ao meu ver, quando a gente tem essa ingerência de um poder abusador nos outros poderes, como a gente viu durante o processo eleitoral, o Poder Judiciário tomou para si uma responsabilidade de criar leis que não é dele, que é do nosso Congresso Nacional, e ele sem respeitar os princípios constitucionais e legais, como, por exemplo, o princípio da anuidade, que é criar toda a legislação eleitoral com um período de 1 ano antes das eleições. E a gente vê daí um poder abusador agindo sobre o poder abusado, e esse poder abusado, que é o nosso poder legislativo, um deles, né? Por exemplo, ele não defende o artigo 102, parágrafo 2º ou 103. Deixa eu pegar aqui, que é o que diz que só eles podem ter essas prerrogativas de defesa de Constituição, né? É o 103, ó. O 103, 2, parágrafo 2º, que nos diz, ó, declarada inconstitucionalidade por omissão da medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Eles não pedem ajuda ao poder competente, já que ele não pode pedir ajuda ao poder abusador para cessar os abusos do próprio poder abusador. E o outro é o 49, inciso 11 ali, que diz que o poder legislativo tem que chamar para si a responsabilidade e defender as suas prerrogativas constitucionais. É um completo abuso. O poder executivo, coitadinho, vem sendo abusado pelo judiciário desde quando ele tentou nomear o Ramagem, que era o chefe da Polícia Federal, né, para diretor da Polícia Federal, que tinha sido parte da sua equipe de segurança, que é uma das prerrogativas que está lá no artigo 84 da Constituição, e o STF diz, não, aqui tu não vai fazer nada disso. E o presidente ficou quietinho, né, com o rabo entre as pernas. Agora o Lula está fazendo a mesma coisa, está nomeando aí o seu chefe de segurança, o delegado Andrei, para ser o diretor-geral da Polícia Federal, e está tudo certo, né? Ou seja, pau que bate em Chico não bate em Francisco aqui no Brasil. E esses são os abusos
que a gente viu acontecer. Como isso vai se dar daqui para frente? Aí eu concordo com o Vilela. Todo aquele que sente o gostinho do poder nunca quer recuar, nunca quer devolver esse poder para as outras partes, né? E o Brasil vai se afundando aí numa eterna república das bananas. Um abuso total, e agora já entrou o velho sistema, aquele das negociações não republicanas. A gente já viu o acerto, as promessas com quem interessa já sendo pagas, com quem não interessa não sendo pagas. O Arthur Lira é um exemplo disso, né? No momento ali que achou que ia ficar sem o combate do PT, prometeram para ele e agora ele já foi tirado aí de circulação. A Simone Tebet, talvez a gente venha comentar isso aí no futuro, foi outra, né, que fez umas promessas, pegou um cheque do PT, você será ministra, e não consegue descontar o cheque, né? Provavelmente vai ficar num segundo escalão ou num ministério sem poder nenhum, e o Brasil se transformou nisso. Uma Suprema Corte que não larga o osso, continua a perseguição a todos aqueles que ousam questionar alguma possibilidade de injustiça no Brasil, e o resto deles que vão dando as canetadas para proteger aí o PT, o presidente Lula, esse que já vem na sua logomarca agora do Brasil, já colocando a cor vermelha. Eu aposto que isso aí também nós vamos ter silêncio da claque, né? Todo mundo em silêncio aí batendo palmas para o novo governo que nem chegou no poder ainda, meus amigos. Esse aqui é meu comentário final. Lula nem tomou posse ainda e nós já estamos o Brasil se transformou na casa da mãe Janja, né, Aros? Agora aqui a gente vai fazer um outro samba a partir de agora.